Saudações, as boas-vindas a mais um Evangelho no Lar do nosso educandário Leon Denis. Esse Evangelho que chega à sua edição de número 160. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e te acompanho aqui em mais esse vídeo, mais essa jornada cheia de luz, de paz, de gratidão e de conexão. Lembrando, né, gente, eu sempre falo o número da edição, essa 160, porque caso você esteja assistindo pela primeira vez, saiba que existem todas essas outras aí, mas que são completamente opcionais, tá bom? Não é uma sequência, não precisa, eu vou parar de assistir aqui para pegar lá antes. Nada disso, tá bom? Pode continuar daqui que tá tudo certo, tá? E também, né, outros recados que eu preciso deixar para vocês é que aguinha para ser fluidificada ao final aqui do nosso encontro, né? Nós fechamos com uma oração e o pedido de fluidificação dessas águas, então tem aí o seu recipiente com aguinha, tá bom? E também, né, gente, barulhinhos dos mais diversos podem ocorrer por aqui, tá? Mas não se deixa distrair, não se deixa aí, evadir a sua atenção por isso não, tá? Vamos focar, vamos manter, né? Prepara, mas vamos continuar, tá bom? É isso, minha gente, mais uma vez, né? Obrigado, uma honra imensa poder fazer esse trabalho aqui, poder estar junto com vocês e aprender tanto, tá? Então, vamos iniciar. Vamos lá para a nossa prece de abertura. E mais uma vez eu trago preces, né, vinda aqui com auxílio através da tecnologia, das páginas espíritas da internet, para iniciar os nossos trabalhos então. Deus, Pai de amor e justiça, Mestre Jesus, nosso guia e modelo, e espíritos benfeitores que dirigem o trabalho neste lugar, em vosso nome e com humildade, iniciamos então esse encontro de estudo e serviço. Rogamos que a vossa luz desça sobre nós, harmonizando os corações e elevando os pensamentos às esferas de paz e fraternidade. Afastai de nós toda a vaidade, o egoísmo e o pensamento frívolo, para que possamos ser instrumentos dóceis e receptivos aos ensinamentos do Evangelho e às orientações da espiritualidade superior. Que o nosso único propósito seja aprender, melhorar e servir. Que assim seja. E eu trago mais uma vez o nosso Fonte Viva do Chico Xavier com o texto de número 85, Impedimentos. Então, vamos lá. Impedimentos. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O grande apóstolo Paulo, da gentilidade, figura o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma, no estágio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época, e sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço. Recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim também, na aquisição de vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo o fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge o impedimento inesperado. É o parente frio, incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós,
o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença dos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia, a boa nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos, com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Gente, é coisa e não é pouca coisa que aparece, que surge, né? Realmente, assim, a gente vai lendo ali as sugestões que o Chico dá, né? Os exemplos que o Chico dá, a mulher que faz isso, o homem que faz isso, o amigo que acontece aquilo, e a verdade é, né? A gente, assim, não desmerecendo, né? Não, jamais dessa maneira, mas a gente consegue criar as nossas próprias listas, se for pensar nisso, né? A quantidade de impedimentos que nos aparecem, tanto em situações específicas, como realmente no dia a dia, na nossa rotina. A gente conseguiria até classificar, não é mesmo? Conseguiria até fazer uma tabelinha. O que acontece no dia a dia e o que acontece em situações mais específicas, em eventos, em momentos, né? E claro, né, que às vezes isso tudo se choca, isso tudo se cruza, vem ali, né, um monstro gigantesco para a gente enfrentar. A história, né, do leão, o leão que a gente tem que matar por dia, né? E até aí os memes da internet, né, gente, já falam no seguinte, né? Seguinte, conversei com o meu leão, vamos tomar um café e ele volta amanhã, tá tudo certo, porque hoje não deu, né? Admitindo realmente, né, que tá sem condições, que não tá lá muito forte, né, nesse momento para enfrentar o dito leão, que seriam todos esses impedimentos, né? Dentro também, gente, da casa espírita, né, a gente costuma brincar também e, né, a gente brinca, né, gente, para trazer isso com humor, com leveza, mas, né, não é uma coisa, não é uma brincadeira de fato, tá? O que acontece na prática é que quantas coisas, gente, acabam acontecendo para nos impedir, às vezes, de ir na casa espírita, sabe? O próprio... Então a gente brinca que, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente sabe que quanto mais acontecem coisas, é porque mais a gente precisa ver. Afinal de contas, a gente não pode esquecer, e por favor, né, não se assuste com isso, não se impressione e não deixe de batalhar as suas coisas por isso. Gente, se o mal está agindo, é porque o bem também age, né? Então, é uma forma de tentar quem está tentando, né? De quem está tentando fazer o bem, né, gente, que é o nosso caso, não ir, porque já é uma vitória, né, para a negatividade, sem dúvida alguma. Então surgem coisas realmente, surgem, e quando até mesmo, né, as pessoas vêm para assistir a palestra e comentam, eu não consegui vir nas últimas semanas, aconteceu tanta coisa, a gente olha um para o outro e mentalmente a gente diz, a gente sabe, e é verdade, acontece, gente, acontecem realmente vários impedimentos. Isso, a gente está falando de uma situação específica, né? Mas a verdade é que, assim, para várias coisas benéficas acabam acontecendo, né? E aí, eu vou retomar um conceito, vou retomar aqui uma situação que sei que é chata, sei que pode parecer bem repetitiva, mas que é a pura verdade. Mundo de provas e expiações. Né? E essas são as provas, essas são as expiações. E elas nunca vêm, gente, com um índice ou com um passo a passo, né? O que fazer, como fazer, e elas não marcam hora, elas não te mandam um convite em que está esperando você aceitar ou não. Não, nada disso, gente. A coisa acontece e ponto final. Quando a gente vê, né, o dito leão por dia, a gente já tá lá, na boca do leão aqui, para que ele não feche, né? Isso nos resta realmente lutar e pronto. E a gente vence. A gente vence porque a gente vai aprendendo. Afinal de contas, o grande objetivo de cada uma dessas lutas, de cada um desses impedimentos, nada mais é do que nos fazer aprender. E aí, né, retoma aquela história. Aprender pelo amor ou aprender pela dor, né? Aprender pelo amor, gente, é super possível, mas nem sempre a gente está afim, a gente está ocupado, como disse o próprio texto do Chico ali,
fazendo outras coisas, né? Se deixa corromper pela facilidade, pela comodidade de tal situação, tá? E aí, com isso, às vezes a gente não tá lá aprendendo muito, né? Então, aí vem a dor. Vem a dor que, vamos colocar aqui, é uma palavra feia, mas é necessária nesse momento, nos obriga, tá? Ela nos obriga a lutar. Por quê? Porque ela quer ver a gente lutar, ela é um imperador romano que está lá no Coliseu comendo a sua pipoquinha, se divertindo, né? Só vendo eu apanhar ali para saber o que vai dar por puro entretenimento? Claro que não, gente. Óbvio que não, tá? É porque a gente precisa passar por isso para aprender, tá? Então, isso é fato, né? Isso é fato. E eu costumo dizer uma coisa que é assim, ó, gente, se prepare para os imprevistos. É um pouco ridículo, né? Porque se é um imprevisto, eu não sei quando vai surgir, mas assim, ó, é aquela coisa de, nossa, tá tudo... E não é um pensamento pessimista, sabe? Eu não deixo de curtir, e não se deve deixar de curtir o momento e de pensar positivo. Mas assim, ó, nossa, que maravilha, ai, tudo, né? Numa viagem, por exemplo, não podem acontecer imprevistos? E aí, se aconteceu um imprevisto em uma coisa que a gente planejou com tanto carinho, né? Tá ali realizando com tanto carinho. Aí, por um imprevisto, por um impedimento, né, de uma coisa, eu vou deixar tudo? Vou abandonar tudo? E tudo que valeu a pena até agora? Né? Como é que fica? Então, gente, é nesse sentido, tá? Realmente, né? Não tem como impedir os impedimentos, tá? Mas tem como a gente ter um outro olhar. É isso que a vida quer que a gente faça. Que a gente tenha um outro olhar para eles e a velha história, né, do limão, faça a sua limonada, tá? Eu encerro por aqui, mas se você quiser continuar por aí, fica à vontade, tá bom? Vamos agora então fluidificar nossas águas na nossa prece final. Te agradecemos então, espiritualidade amiga, Pai de todo amor, por esse momento sublime de aprendizado, de reflexão e que esses impedimentos nos virem boas lembranças, que todo impedimento se converta realmente numa deliciosa gargalhada, mas com aprendizado feito e refeito, não só para esse momento, não só de uma forma efêmera, mas principalmente que a gente consiga, né, ter isso lá dentro da nossa bagagem, levar isso na nossa consciência, no nosso perispírito, para que possamos sempre utilizar desse conhecimento com muita gratidão e com maestria. Para isso, te rogamos também pela fluidificação das águas, para que isso seja auxílio nessa jornada, nesse caminho, e que nos traga todo esse benefício que aqui viemos te pedir. Gratidão, que assim seja. E desta forma terminamos mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Esse Evangelho de número 160, tá? E seguimos então, né, gente? Muito, muito, muito obrigado e até a próxima.